turma! Boa noite, como é que vocês estão? Eu sou a professora Andresca e hoje nós vamos ter, na nossa aula de ciências, nós vamos aprender sobre o que é alimentação saudável, Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês fazerem um registro reflexivo aí no caderno de vocês e que vocês me respondam o que é alimentação saudável aí para você, certo? E também vamos compartilhar, o que a gente sabe sobre alimentação saudável. E também isso vai servir para a gente fazer um comparativo lá no finalzinho da nossa aula, ver o que a gente já sabia sobre alimentação saudável e o que a gente passou a aprender, certo? E também que registre o que é comer bem para você, certo? O que é comer bem para você? Ah, professora, comer bem pra mim é quando eu como coisas gostosas o dia inteiro, só besteira. Comer bem pra mim, professora, é quando eu como e fico bem cheia. Será? Nós vamos aprender nesta aula. Bom, gente, percebam aí que nessa imagem nós temos aí de um lado os alimentos saudáveis que são considerados bons, que eu consigo ver nessa imagem o quê? Várias frutas, várias verduras, Também tem feijão, tem arroz, e são alimentos que são orgânicos, ou seja, que eles não têm conservantes, São naturais, Tanto que quando a gente bota uma laranja dentro da nossa geladeira, ela não demora muito, o prazo de validade dela é muito pouco. Poucos dias ela começa a murchar, começa a apodrecer, não é verdade? Já os alimentos não saudáveis, que tem aí, o símbolozinho de ruim, de negativo, a gente pode ver aí que tem a pizza, o hambúrguer, a batata frita, o sorvete, tem vários refrigerantes, E também tem bolo recheado, São alimentos, gente. Esses alimentos são considerados alimentos não saudáveis, pois são alimentos que têm vários aditivos químicos. E esses aditivos químicos servem para quê? Para manter as características intactas. Quais características? A textura, o sabor, o cheiro, Tudo isso, esses aditivos químicos vai proporcionar tudo isso, vai proporcionar a manter essas características. Esses alimentos, eles não são saudáveis por conta desses aditivos químicos e também pois são alimentos que têm alto teor calórico, alto teor de açúcar, alto teor de sódio, de carboidrato, tudo em excesso no nosso organismo vai fazer mal, certo? A alimentação saudável é uma dieta bem equilibrada que fornece os nutrientes, vitaminas e minerais nas proporções adequadas para o bom funcionamento do organismo. Para que uma alimentação seja saudável, é importante ter variedade, equilíbrio, controle de quantidade, comer o que lhe é adequado e qualidade dos alimentos. Gente, por que controle de quantidade? A variedade é porque você tem que comer de tudo um pouco para poder ter várias vitaminas, vários tipos diferentes de nutrientes para o seu organismo funcionar da melhor forma possível. E ter controle de quantidade, porque comer com moderação, nem em excesso e nem em escassez. Porque se você come demais, você vai ter uma supernutrição, que pode causar o quê? Pode causar obesidade. Se você comer um alimento que tem muito açúcar, você pode ter o quê? Desenvolver o quê? A diabetes. Se você consome um alimento que tem muito sódio, o que vai te acontecer? Vai ter pressão arterial, que é a pressão alta. Então, tem que ser ingerido os alimentos de forma moderada e com variedade, Bom, para manter o nosso corpo saudável, é importante comer bem. Para você, o que é comer bem? Eu quero que vocês aí digam aí, o que é comer bem? Ah, comer bem para mim, professora, é quando eu como só coisa que eu gosto.
Será que quando a gente come só coisas que a gente gosta, é comer bem? Porque imagina, se eu comer só besteira o dia inteiro, besteira vai me nutrir de alguma forma, esse salgadinho, ou bolo recheado, ou biscoito recheado, são alimentos que têm muito carboidrato e que têm muito teor de açúcar. Então, são alimentos que vão desenvolver aí, né, a longo prazo, vão desenvolver doenças no meu organismo. Então, não vai estar me nutrindo da melhor forma para o meu organismo funcionar, certo? Então, a quantidade que se come pode ser associada a comer bem? Não, gente, porque é isso que acontece. Se você come demais, vai causar algumas doenças a longo prazo e você também pode ter aí obesidade, né? E não é bom para nossa saúde. Então, é não. Bom, aqui vocês sabem a diferença de alimentos e nutrientes? Bom, os alimentos eles são o que a gente ingere, certo? E os nutrientes são o que está as substâncias que estão contidas nos alimentos. Por exemplo, o carboidrato é encontrado aonde? No pão. As gorduras ou lipídios no abacate, as proteínas na carne. A água também é muito importante para o nosso corpo, para o bom funcionamento do nosso organismo e também está nos alimentos. Temos também as vitaminas e sais minerais que se encontram nas frutas. Os carboidratos são nutrientes que fornecem energia para o corpo, para que possamos fazer exercício ou brincar, mas nem todos são igualmente saudáveis. Por exemplo, até o nosso movimento, gente, de respirar. É os carboidratos que nos dão essa energia para a gente poder fazer esse movimento, certo? Ok, alguns exemplos de carboidratos saudáveis são o pão, o arroz, o macarrão, mas lembrando, tem que ser alimentos ingeridos com moderação, porque tudo em excesso vai fazer mal, certo? Aí nós temos também os carboidratos menos saudáveis, que são o quê? O bolo recheado, os doces, né? São carboidratos, né, que não são saudáveis para a gente estar ingerindo, certo? Gorduras ou lipídios. As gorduras são nutrientes que fornecem energia e ajudam na absorção de vitaminas. Por isso, são essenciais para o nosso organismo. E a gente encontra onde? As gorduras saudáveis, no caso, de origem vegetal, nas nozes, nas castanhas, né? No abacate e no azeite. Mas lembrando que o azeite, se ele for aquecido, por exemplo, eu vou grelhar aqui um peitinho de frango no azeite. Não quer dizer que o azeite vai ser saudável. Quando o azeite ele é superaquecido, né? Ele é aquecido, ele perde as suas propriedades boas, no caso. Ele vira uma gordura ruim, certo? Nós temos também as gorduras menos saudáveis, que nós temos aí a carne, aquele pãozinho que é frito e a margarina, né? Nós temos, né, aí no mercado a manteiga, que ela é de origem animal, e temos a margarina, que ela é de origem vegetal. A manteiga, ela é mais saudável do que a margarina, mas também em excesso, se ela for consumida em excesso, também faz mal para o nosso organismo. Proteínas. As proteínas são nutrientes que formam os tecidos do nosso corpo, como os músculos, os ossos e também os dentes. Transportam vitaminas e fortalecem o nosso sistema imunológico. As proteínas elas podem ser encontradas aonde? Elas podem ser de origem animal, que estão nas carnes, nos peixes, nos ovos, nos laticínios, né, no leite, nos seus derivados, que é o iogurte, o queijo, e também pode ser de origem vegetal, por exemplo, aí nas leguminosas, né, que tem o feijão, tem a soja, entre outros. Vitaminas e sais minerais. As vitaminas e os sais minerais são nutrientes que nos ajudam a sermos saudáveis e que o nosso corpo possa realizar as suas funções vitais. E é encontrada onde? Nas frutas, certo?
Bom, gente, a água. A água aqui, voltando. A água. Sabia que o nosso corpo, ele é formado por... o nosso corpo tem uma grande quantidade de água. O nosso corpo é formado mais por água. Acredita? Exatamente. Vocês já perceberam que quando a gente fica sem tomar muita água durante o dia, o nosso xixi fica ali bem amarelinho, bem concentrado. E quando a gente bebe muita água, né, se hidrata bastante. Quando a gente vai lá no banheiro, o nosso xixi fica bem clarinho. Isso significa, né, quando o nosso xixi está clarinho, é que a gente se hidratou super bem, que o nosso organismo está funcionando da forminha certa, certo? E com relação à ingestão de água. Quando o nosso xixi fica ali amarelinho, concentrado, o nosso corpo está dando sinal que a gente não está se hidratando bem, tá? Então, sempre prestem atenção no xixi de vocês. Bom, professora, mas o que eu posso fazer para ser saudável? Para, né, ter mais uma qualidade de vida? Você pode estar comendo, né, alimentos variados, que assim você vai conseguir se nutrir, ter os minerais, as vitaminas necessárias para o bom funcionamento do teu organismo. Fazer, né, pelo menos 4 refeições por dia. Beber bastante água frequentemente para você se manter hidratado e o seu organismo funcionar da forma plena, tá? Direitinho. E fazer exercício físico. Bom, afinal de contas, o que é, né, um prato saudável? Um prato saudável é que nem esse aí da foto, viu, gente? Percebam que a metade desse prato é de legumes e verduras e tá bem variado, né? Tem um pouquinho de tudo. Eu consigo ver aí que tem tomate, tem couve, tem vagem, né? Outras coisas aí a mais. E uma partezinha desse prato é carboidrato, que é o arroz. Temos a proteína animal, que é a carne, e a proteína vegetal, que é o feijão, e acompanhada aí de uma fruta. Geralmente, vocês acham que a gente come desse jeito em casa? A maioria dos brasileiros come o quê? Nessa parte aí que tá verdinho, legumes e verduras, aí o lugar é do arroz, não é verdade? Muita gente come dessa forma, mas tá errado. É necessário a gente comer de tudo um pouco, certo? Bom, mas afinal de contas, professora, mas o que uma má alimentação causa? Me diga aí vocês. O que é que uma má alimentação causa? Faz com que a gente fique doente, né? Se a gente ingerir muito carboidrato, a gente fica aí obeso. Se a gente consumir muitos alimentos doces, a gente pode desenvolver aí a diabetes. Se consumir muitos alimentos que tenha alto teor de sódio, vamos ficar aí com o quê? Pressão alta, né? E entre outras doenças, sendo que também nosso corpo vai ficar suscetível mais fácil a pegar doenças, né? Adquirir essas doenças aí. Então, a gente vai ficar doente mais facilmente com uma má alimentação, né? E quais os benefícios de se alimentar bem, né, gente? Qual é os benefícios? Olha só, olha aí nessa imagem, um casal, né, de idosos, né, se alimentando aí de uma forma variada, né? A gente percebe aí várias cores, né, de alimentos. Isso, o que é que causa? Qual é o benefício de se alimentar bem? Você vai ter, né, consequentemente, assim, comendo de forma variada, de tudo um pouco, sua vida vai ser prolongada, você não vai ficar doente, né, todas as vezes, muitas vezes, porque o teu corpo, ele vai ser mais resistente, tá? Então, tá aí a importância de comer bem, tá? De se alimentar bem, de comer de tudo um pouco, de comer muito variado. E agora, atividade em sala de aula. A turma ela vai ser dividida aí em 5 grupos e cada grupo vai desenhar o seu prato ideal, né? O seu prato saudável. Em seguida, apresentar para a turma o prato escolhido e dizer o porquê de suas escolhas. No final, a gente vai refletir, né, em cima das suas escolhas
E também a gente vai refletir se está correto, o porquê também de estar correto ou não, porque é importante a gente entender, né? O porquê está correto, o porquê não está correto, certo? Então a gente vai refletir aí no final da nossa aula e vamos lá. Obrigada, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Até mais.